Às vezes, tudo o que nós precisamos diante de um desafio é ouvir a palavra certa. Tem palavras que nós ouvimos que chegam no momento certo e que imediatamente nos motivam. É como se nós recebêssemos uma grande dose de energia. Quando Deus se revelou a Moisés, ele fez isso com um sinal, falando no meio de uma sarça ardente. E depois houve uma sequência de milagres. Mas nós precisamos reconhecer que, em alguns momentos, Deus não vai fazer milagres como ele fez com Moisés. Nem haverá uma grande manifestação de poder como foi com Sansão. Mas às vezes, o Senhor simplesmente vai liberar uma palavra. E foi isso o que aconteceu com Josué. Antes dele ser usado para liderar o povo na conquista da terra prometida. Eles já tinham visto muitos milagres, desde a saída do Egito e por 40 anos no deserto. O que eles precisavam naquele momento era de uma palavra da parte de Deus. E principalmente de terem atitude diante daquela palavra. O texto que eu vou usar inicialmente está em Josué capítulo 1, versículo 1, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. O que eu quero mostrar aqui é que o próprio Deus estava falando com Josué. Deus conhecia o coração de Josué, por isso ele começa falando de várias promessas e termina com alguns conselhos para aquele novo líder que havia sucedido a Moisés. Nessas palavras ditas pelo Senhor, nós podemos identificar 5 atitudes que são necessárias para todos aqueles que estão diante de grandes desafios. No versículo 2, Deus diz assim: preparem-se. Irmãos, diante dos desafios, nós precisamos estar preparados. O Jordão era o primeiro obstáculo a ser vencido. E aquela era uma época de cheia. Por isso, aquela travessia não era algo tão simples. Mas Deus ordena a Josué que ele se levante e se prepare. Talvez o nosso receio diante dos desafios aconteça pelo fato de não estarmos preparados. Por isso, não importa qual seja o obstáculo que você deve encarar, Deus ordena antes que você se prepare. Cada um deverá compreender essa preparação de uma forma específica, de acordo com a sua realidade. Mas independentemente de qualquer coisa, devemos orar e buscar a Deus. Isso é essencial quando formos nos preparar. A segunda atitude que eu identifico aqui está no versículo 6, onde Deus diz: seja forte e corajoso. Josué teve medo, porque ele associou os milagres que presenciou à figura de Moisés. Mas ele precisava entender que tudo aquilo vinha de Deus. Em João capítulo 3, verso 27, diz que ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. E em Tiago capítulo 1, versículo 17, está escrito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Se a nossa força, o nosso milagre, a nossa vitória vem do Senhor, não precisamos ter medo. Podemos ser fortes e corajosos. Ele está conosco em todo desafio que tivermos que enfrentar. A terceira orientação de Deus para Josué está no verso 7, onde diz para ele obedecer toda a lei e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui fala de santidade, de andar nos caminhos do Senhor. Muitas vezes vão surgir propostas que vão querer nos afastar do caminho correto, mas nós devemos seguir em frente, sabendo que a nossa retidão agrada a Deus. A seguir,
Deus fala sobre a importância de Josué encher a sua mente com a palavra do Senhor. Deus sabia que durante a conquista, em algum momento a mente de Josué poderia ser bombardeada por todo tipo de pensamentos que poderiam confundi-lo, desanimá-lo ou colocar dúvida no seu coração. Por isso era importante que ele tivesse um tempo para meditar na palavra, de dia e de noite. Paulo escreveu que devemos encher a nossa mente com tudo o que for bom e verdadeiro, o que merecer elogio, que for digno, correto, puro, agradável e decente. E a última atitude que o Senhor pediu que Josué tivesse foi a de não desanimar. No versículo 9, Deus diz: não desanime. Entenda que o Senhor não estava dando a Josué nenhum poder sobrenatural. Ele estava apenas falando com Josué. A atitude de não desanimar tem a ver conosco. Não importa o tamanho dos desafios ou dos problemas que estivermos enfrentando, nós não podemos nos prostrar. Temos que ter ânimo. Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele não nos desampara, mas essa iniciativa de prosseguir é nossa. E quando você perceber que não tem mais forças, apenas ore ao Senhor e diga como você está se sentindo. Ele te conhece e na fraqueza Deus nos faz fortes. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, somos gratos porque o Senhor tem ministrado todos os dias ao nosso coração por meio da Tua palavra. Muitos são os desafios que estão à nossa frente, Senhor, mas sabemos que podemos contar contigo em todos eles. Ministra ao nosso coração força e coragem e enche a nossa mente com a Tua palavra, porque assim teremos a certeza de que seremos vitoriosos, não somente agora, mas em todas as etapas da nossa vida. Por isso nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E eu também gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Qual atitude você considera essencial para que nós sejamos conquistadores? Coloque o seu comentário aqui e deixe também o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.